Salve, salve. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo em qualquer outro horário. Hoje, a nossa live Vitalize conversará com o Will e a conversa será sobre nutrição frugal. Então, se tu queres saber mais sobre nutrição, frugivorismo, fica antenado nesse vídeo que trocaremos várias ideias sobre esse assunto hoje. O Will apareceu aqui na live. Will, pode pedir para entrar a hora que tu quiseres, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo aqui a introdução. Bom, gente, eu sou o Chaba, eu sou o idealizador e o fundador, o organizador do Vitalize. O Vitalize é um festival onde a proposta é que as pessoas tenham uma alimentação frugívora durante todo o encontro. Uma alimentação frugívora com base na dieta 80-10-10 do Douglas Graham. E nessa dieta, as pessoas comem basicamente frutas, folhas, castanhas e algumas verduras, que são as frutas não doces. Tudo com o mínimo de preparo possível, tudo cru, tudo fresco. E isso é muito bacana, porque isso faz um detox muito bom no nosso corpo. É uma forma muito boa de fazer uma limpeza. Existem pessoas que vivem assim, no dia a dia, né? Eu conheço várias pessoas que vivem uma dieta frugívora, né, no seu dia a dia. Também no Vitalize tem muita arte, muita música, muita dança. É um festival, então é um momento de celebração, um momento de festa. Ao mesmo tempo, é uma festa onde as pessoas aprendem a se divertir de uma forma saudável, construtiva, edificante, né? Então, já fazendo o convite, neste Carnaval de 2024 teremos mais uma edição do Vitalize, o Vitalize Carnaval 2024, que ocorrerá em Embu-Guaçu, no sul de São Paulo, no município ao sul de Sampa, né, dali da Grande São Paulo, região metropolitana. E será de 10 a 18 de fevereiro, tá? Tem pacote para o Carnaval, tem pacote para o período integral, que são 9 dias. Tem camping, possibilidade de hospedagem em camping ou alojamento com beliches. Tá? Ainda tem vaga nos alojamentos, tá? Vagas em quartos já estão esgotados. Então, quem quiser participar de um carnaval super saudável, com muita música, muita arte, muita gente bacana, pessoas com pensamento voltado para a saúde, arte, beleza, desenvolvimento pessoal, pensamento positivo, pessoas otimistas, entusiastas. Então, o Vitalize Carnaval 2024 é para ti. Para mais informações, acesse vitalizefestival.org, confira lá todas as informações e se tu tiveres ainda alguma dúvida, envie um direct para nós, que nós responderemos assim que possível, tá bom? Bom, o Will aqui já solicitou a entrada, estou incluindo ele, que é a chegada do Will. Vamos ver se o Instagram funciona hoje direitinho. O Instagram é meio de lua, às vezes ele funciona, às vezes ele não funciona. Vamos ver como é que funciona hoje. Oi, Will, tu estás aí? Opa, agora sim. Boa noite. Me ouvindo bem? Super bem. Massa, tá bom o áudio aí, a imagem. Acho que eu tô cortando um pouquinho, não sei, deixa eu ver. Ah, acho que eu consigo. Ótimo. É, Dali, vamos lá então. meu Instagram deu problema hoje. Meu Instagram, eu tô só me vendo. Ai, cara, eu Tudo bem. não sei o que acontece. Tudo bem, talvez seja o meu, porque quando eu faço live com a Eli, ela também não me vê. Então, não sei, talvez seja a configuração do meu, enfim, tô sempre atualizando, mas Eu não eu sei o acho que que mudando o aparelho, acontece. também não sei, mas tá todo mundo reclamando disso. Tem gente que funciona, tem gente que não funciona, tem gente que a tela fica preta, tem gente que
Só me vê? Não Pois. sei, varia, mas tá bom. O importante é que as pessoas imaginam que elas estão nos vendo, nós dois. Tu, E tu tá me ouvindo, né? vendo? Eu tô te vendo. Tô te vendo, tô te ouvindo. É, imagino que estão todos ouvindo também, né? Bom, a live vai ficar gravada também. Qualquer coisa na gravação aparece nós dois, isso é certo. Então é o mais importante, né? Só queria te perguntar como é que tá enquadrada a minha cabeça aí. Eu tenho que Ah, mover mais para cima, mais para baixo? subir a tela um pouquinho para aparecer um pouco mais o topo da sua cabeça. Assim? Não, ao contrário, contrário. Só. Ah, E assim? Um perfeito. Agora sim. Se você for até um pouco mais para trás, dá um pouco mais de espaço. Não sei se você consegue pouco mais para afastar trás. um pouco. Isso, afastar um pouco do Assim, aparelho. melhorou? Isso. Agora tu pode até descer um pouco mais, enquadrar aí certinho. Vamos lá. Contrário, contrário, o oposto. Desce um Opa, pouquinho. peraí. Aí, tá Bom? ótimo. Tá bem enquadrado. Ó, Bom, é joia. assim, né? Quando o Instagram dá problema, é assim. É isso, no escuro, imagine, velho, que loucura. Uau, Ah, ótima noite, Ricardo. Seja bem-vindo, meu amigo querido. Que massa. maravilha. Bom, Will, eu já me apresentei, eu já falei um pouquinho o que que é o Vitalize, já divulguei um pouco do Vitalize Carnaval, que ocorrerá agora em fevereiro. E aí eu passo a bola para ti. Se apresente um pouco para nós, fala quem tu és, o que que tu fazes, e depois nós iniciamos a nossa conversa. Show. É, bom, antes de tudo, Chaba, muito feliz de estar aqui nessa live contigo, no canal do Vitalize, que é eu acredito que o único festival frugívoro no Brasil, né? Eu, quando descobri que existiam festivais frugívoros, eu fiquei assim encantado. E quando eu descobri que existiam no Brasil, eu falei, cara, não é possível. Eu tenho que ir num desse um dia. Enfim, vou conseguir nesse, né? Então, queria já de primeira mão te agradecer aí pela oportunidade de estar aqui trocando contigo, de estar compartilhando com a galera nossos conhecimentos aí. Bom, começando minha apresentação, eu vou resumir, porém vou resumir com alguns detalhes que já vai puxar um pouco dos temas que eu quero abordar hoje, né? Então a minha história ela começa em 2012, onde ocorreu um despertar tanto espiritual quanto para alimentação, né? Neste ano eu comecei a estudar tanto a alimentação, o que eu comia, né, quanto o campo espiritual paralelamente, né? Então foi um ano muito significativo para mim. Eu descobri muitas coisas, né? E o que me motivou a começar as mudanças alimentares era como eu me sentia na prática do esporte que eu amo, que é o skate, né? Então eu tinha vários desconfortos, né? Na prática e comecei a pesquisar de onde vinham esses desconfortos. Né? E pensei, poxa, só pode ser alimentação. Então comecei a me aprofundar nos alimentos, mas como vinha todo o campo espiritual junto, eu não me aprofundava só nos alimentos no sentido de como são feitos, como são preparados, mas o porquê que são preparados, né? O porquê que se vende Coca-Cola, um refrigerante, por exemplo, que é um produto alimentício extremamente nocivo. Né? Então, eu comecei a descobrir várias coisas e comecei a pensar, puxa vida, isso não só me faz mal, mas eu também fico aqui sustentando essa coisa que degrada o meio ambiente, que degrada a saúde das pessoas. Eu não quero fazer parte disso. Né? Não quero mais fazer parte disso. E gradualmente, ou radicalmente, eu fui abandonando vários alimentos. Né? Então, eu bebia quase que 1 litro de leite por dia. Eu comia praticamente 4 pães por dia. Enfim, era aquela coisa maluca, né? Imagina, eu tenho 1,85 m de altura, né? Ando de skate desde criança, e então assim, tinha um gasto energético muito alto, né? Então eu comia pra caraca, assim, sabe? Era 2 pães de manhã com manteiga, requeijão, almoço era aquele arroz, feijão e carne, isso, aquilo, Então, assim, mas o consumo desses alimentos
não estava bacana, não estava interessante, eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e comecei a mudar ali. Quando eu descobri o que era leite, eu parei de tomar leite. Quando eu descobri o que era manteiga, o que aquilo fazia no meu organismo, eu cortei da noite para o dia. E como sempre amei comer frutas desde criança, eu passei a introduzir mais frutas na minha alimentação. Nessa época eu trabalhava na Galeria do Rock, numa loja de skate. Então o meu café da manhã, que antes era pão com manteiga e requeijão, e café com leite, passou a ser frutas, exclusivamente frutas. Almoço, continuei almoçando, né, o arroz, feijão, carne, na parte da tarde também era frutas. Então, eu quero trazer para vocês, eu disse que ia colocar um pouco mais de detalhes na minha apresentação, para que vocês já vá sacando, né? Eu estou partindo do início, pegando um gancho no meio para o final, que eu quero falar da transição alimentar para vocês um pouquinho. Então, já fazendo esse link com o meio daqui da live, dos tópicos, a minha transição ela começou dessa forma. Café da manhã e café da tarde, que era o mais fácil de eu modificar, que era o mais fácil de eu colocar frutas, né, nessa minha transição. Conforme eu continuei estudando, eu fui modificando o meu almoço e a minha janta, fazendo melhores escolhas, né? Então, se eu ia comer um lanche, poxa, eu pedia para colocar um alface e um tomate para dar uma melhorada. Eu escolhia um queijo mais leve, um alimento mais leve, e assim eu fui gradualmente mudando. Em 2013, eu fui apresentado à alimentação crudívora, né? Através de uma amiga que havia feito um curso com o Dr. Alberto Peribanês. E eu fiquei encantado. Naquela mesma época eu já comecei a fazer infinitas receitas e germinar um monte de grão. Continuava andando de skate, trabalhando com skate. E aí comecei a modificar meu almoço e minha janta. Porque aí agora começou a entrar essa coisa do crudívoro, dos grãos germinados. Quando eu vi para o meio de 2014, para o final de 2014, eu já tinha uma alimentação praticamente crudívora. Eventualmente alguns alimentos cozidos. 2015 e 2016, mesma coisa. Alimentação crudívora, porém de 2015 para 2016 já praticamente frugívora, intuitivamente, eventualmente alguma coisa cozida. Em 2016 foi quando eu conheci uma amiga que me apresentou Dr. Arnold Ehret, aí me veio o frugivorismo, conheci também o Edu Coraça, que praticamente foi um dos pioneiros aí trazendo informações sobre crudivorismo e frugivorismo para a gente, né? 2014 eu ainda trabalhava com skate, eu tive uma loja de skate onde eu me empolguei, comecei a vender bolo sem glúten, fazer lanche vegano e vendia suco de tamarindo, que nem a banca do Chaves, vendia suco de tamarindo, água de coco, enfim. Em 2016 eu comecei a trabalhar com terapias holísticas, né? Me formei em barra de axis e radiestesia. Na minha mente eu ia trabalhar com isso, mas em 2018 eu passei já com a alimentação totalmente frugívora, né? Ainda eventualmente uma coisa ou outra no vapor, mas e muita gente me procurando para tirar dúvidas, para saber o que eu estava fazendo, porque eu estava rejuvenescendo, eu estava me curando de vários problemas. Em 2015 eu sofri um acidente ao qual eu só saí dessa situação de UTI, de rim partido no meio, porque eu já tinha uma alimentação basicamente frugívora. Então, essa alimentação me tirou dessa situação também. Então, de 2016 até 2018 eu trabalhava com terapias holísticas. Em 2018 eu ajudei uma moça a se curar de endometriose. Então, a partir desse momento eu falei, putz, eu acho que o forte mesmo vai ser trabalhar com terapia nutricional. E foi aí que eu comecei a receber pessoas me procurando para trabalhar com reeducação alimentar e cura através dos alimentos. E é o que eu faço hoje, né? Eu sempre fui muito resistente, Chaba, à academia, né, à faculdade, coisa e tal, por ter estudado todas as coisas que estavam por trás desses alimentos, né, desses produtos alimentícios. Então eu era meio resistente, mas a partir do momento que eu passei a compreender como funciona um átomo, como funciona uma molécula, uma célula, as coisas mudaram. Percebi, Chaba, que eu poderia fazer ciência, eu mesmo fazer ciência, na minha própria mente.
né? Quando eu observava como um alimento se comporta no meu organismo quando eu faço a ingestão daquele alimento, eu percebi que eu poderia fazer ciência e que não dependia mais de como os homens e as instituições, com as suas más intenções, utilizam a ferramenta ciência. Eu poderia agora fazer uso dessa ferramenta ciência para o meu benefício e para o benefício dos próximos, né, dos meus próximos. Então, a minha história começa mais ou menos assim, né? Então, desde 2018 eu trabalhei com reeducação alimentar, cura através dos alimentos. Em 2020 resolvi entrar na faculdade de nutrição e ampliar todos esses conhecimentos, porque é aquilo que eu falei, a ciência ela é uma ferramenta. O problema não é a ciência, o problema é os homens por trás da ciência e as instituições por trás da ciência. Mas a ciência é a ciência. É uma ferramenta que a gente pode usar, inclusive, para comprovar os nossos conhecimentos ancestrais. E aí entra a alimentação frugívora, a alimentação crudívora, né? Então, Chaba, quer agregar alguma coisa? Posso seguir aqui? Já falei um montão. Entrar no primeiro tópico aí. Não, tá tudo bem, eu tô te escutando. Massa. Eu acho assim que tu já praticamente entraste nos temas e tá tudo certo. Eu vou aprofundar um pouquinho agora os temas, né? Falei um pouquinho de tudo, mas bom, vamos começar aqui a aprofundar, né? Então, o primeiro tópico que a gente quer abordar aqui é a dieta comum versus a dieta frugal. Eventualmente vou estar olhando aqui pro ladinho, porque é onde estão minhas anotações aqui para eu não desandar tudo. Mas, enfim, dieta comum versus dieta frugal. Existem vários mitos, várias coisas que as pessoas acreditam, que na verdade foi enfiado na nossa cabeça, que os nutrientes estão no arroz e no feijão e na carne. Olha, de fato, é real. São alimentos com valor nutricional altíssimo. Tá? Arroz, feijão. Numa colher de arroz, numa colher de feijão, você realmente tem praticamente quase que todos os aminoácidos. Só que assim, se você pegar uma pedra no chão, se você pegar um parafuso enferrujado, eles também vão ter enormes quantidades de elementos que fazem parte da nossa nutrição. Às vezes nem sempre na forma orgânica, como é o ideal para nós. Né? Se você pegar um parafuso enferrujado, um prego enferrujado, ele vai ter sulfato ferroso. Né? Só que quando você quer fazer, para você nutrir um corpo humano, o sulfato ferroso ele não é orgânico, ele é um elemento inorgânico. Você precisa aí do ferro quelado, que é quando a gente usa na suplementação, ou do ferro biodisponível orgânico nos alimentos. Né? Então, começa por aí. Arroz, feijão, carne tem nutriente? Sim, numa disponibilidade altíssima. Porém, a questão é quais são os benefícios e os malefícios. Quanto você gasta para digerir esse tipo de alimento e quanto você gasta para digerir um alimento mais leve, como as frutas. Ah, mas as frutas eu vou ter que comer uma quantidade maior. Sim, vai ter que comer uma quantidade maior, porém, as frutas, o benefício é muito maior. Porque a biodisponibilidade, né, a forma como o corpo identifica esses alimentos, os nutrientes que vêm das frutas e como ele acessa esses nutrientes é muito mais benéfica, porque é facilitada. Né? As frutas, os vegetais, as hortaliças, os alimentos crus, eles são ricos em enzimas. Enzimas são proteínas que facilitam a digestão dos alimentos, ou seja, elas aceleram a digestão dos alimentos. E os alimentos cozidos, eles não possuem essas enzimas. O arroz, o feijão, a carne, são alimentos que, além de você ter que cozinhar, né, ou seja, matar essas enzimas, porque essas enzimas digestivas elas não vão resistir acima de 42 graus. Então, além de você matar essas enzimas que aceleram a digestão, você precisa temperar. Enfim, não é um alimento apropriado para seres humanos. Quem quiser aprofundar um pouco mais sobre isso, a live anterior que o Chaba fez com a Eli, onde ela falou sobre 80-10-10, frugivorismo, higienismo, aprofunda bastante nessa parte aí. Mas qual que é a ideia aqui, resumindo? É a gente utilizar para a nossa nutrição
alimentos que contêm nutrientes biodisponíveis e de forma facilitada para que você consiga acessar, que teu organismo recepcione aquele alimento como algo natural para o nosso organismo. Frutas, verduras e vegetais crus são algo que é algo que nosso organismo recepciona com toda facilidade, porque ele identifica que aquilo faz parte da cadeia alimentar humana, né? Grãos não fazem parte da cadeia alimentar humana. Quem come grãos são os pássaros. Eles bicam aquilo ali, tem as enzimas que digerem aquilo sem temperar, sem cozinhar facilmente. Raízes como mandioca, mandioquinha, batata, inhame, essas raízes com amido resistente. Quem come esses alimentos são os javalis, os porcos, né, os suínos em geral, tem um intestino mais curto, um formato diferente. Enfim, o ser humano não é feito para comer esse tipo de alimento. Quem quiser se aprofundar, como eu falei, assiste a live anterior aí, tá? Então, o alimento para seres humanos são frutas, verduras e vegetais crus, né? Os nutrientes estão aí melhor disponíveis para nós. Além de que esses alimentos nos traz mais vitalidade, faz o reparo do nosso organismo. Os alimentos cozidos são acidificantes, tá? São pró-inflamatórios, não colaboram com uma longevidade, né? Alimentos cozidos não nos proporciona longevidade, tá? E a médio e longo prazo vai nos trazer uma série de problemas que começam com a inflamação. Por que isso acontece? Tá? Só para ficar claro. Porque o organismo, a partir do momento que você ingere um alimento cozido, o organismo já não identifica mais como aquilo fazendo parte da cadeia alimentar humana. Então ele vai primeiro acionar o sistema imunológico, vai atacar aquela molécula, porque ele não está identificando aquilo, tá? E acionou o sistema imunológico, isso gera uma reação inflamatória, tá? Toda vez que a gente aciona o nosso sistema imune, gera uma reação inflamatória. Então, isso é o que a gente chama de leucocitose digestiva, tá? Quando ingerimos alimentos cozidos, acontece essa leucocitose digestiva. Agora, imagine uma vida inteira fazendo isso, né? Dando aquele mega trabalho para o organismo tirar nutriente de algo como se estivesse comendo pedra, né? Então, essa questão de dieta comum versus dieta frugal, esse é o ponto, tá, gente? Então, busquemos nós nos alimentar de alimentos feitos para seres humanos. Isso vai ter um impacto não só na nossa saúde, mas ambiental, né? A gente não precisa entrar nesse ponto, mas o impacto ambiental é enorme, sabe? Meu sonho é ver todo mundo comendo de agrofloresta, né? E não mais a gente devastando a natureza. Então, o Vitalize é sobre isso também, né? Chaba, quer agregar alguma coisa nesse ponto? Claro, eu acho que é importante. Assim, talvez tem gente que está chegando agora, né? Tem gente que talvez está ouvindo isso pela primeira vez. Para nós, talvez isso é um pouco óbvio. Às vezes até esquecemos de falar, de esclarecer algumas coisas, né? Então, só deixar claro para o pessoal que está assistindo, o que o Will comentou agora, só estou assim, endossando e explicitando, né? Ele está falando diferenças de uma dieta comum, convencional, para uma dieta frugal, né? Dieta frugal, porque frugal significa simples, simplicidade, uma coisa simples, né? E muitas vezes uma dieta frugal, ela tende a ser uma dieta crudívora, de preferência vegana, né? Porque nosso papo aqui é de crudivorismo vegano. Tem gente que existem linhas aí que comem derivados de animais crus, mas aqui não é a nossa área. Nossa área aqui é de vegano para cima, alimentos veganos e crus. E aí tem várias linhas dentro do crudivorismo que já foram conversadas em lives anteriores, mas só deixando claro para o pessoal que está chegando agora que tem as principais linhas mais conhecidas no Brasil. Tem o crudivorismo vegano, que é tudo que é cru e vegano. Tem a alimentação viva, que é muito baseada em germinados, suco verde, suco vivo, na verdade. E tem o frugivorismo, que é
frutas, folhas, castanhas e algumas frutas não doces. E tem a galera do frutarianismo, que só come fruta. Mas aí é uma minoria, é pouca gente. E não é muito recomendado fazer isso por muitos anos. Por alguns tempos. A Elisa falando gases forever. Elisa, eu não me dou bem com germinados. Eu já experimentei, já tentei várias vezes e não consigo incluir germinados na minha dieta. Eu sou feliz no frugivorismo mesmo. Mas aí o pessoal do frutarianismo é legal comer só fruta por um tempo para fazer um detox bem forte no corpo e depois buscar outras fontes de nutrientes dos sais minerais, né? Que é muito rico, que as folhas e os vegetais, as verduras, os legumes são uma ótima fonte de sais minerais. Então, só voltando para o fio da meada, que o Will está dando uma explicação para nós bem ampla. O que é a diferença da dieta comum para uma dieta frugal. E, Will, quais seriam as características mais básicas que nós poderíamos definir para separar uma dieta comum de uma dieta frugal? Tu poderias elencar talvez três pontos, os mais básicos para nós? Vamos construir isso juntos aqui. Quais seriam os 3 pontos mais cruciais de uma dieta comum e uma dieta frugal? O que tu achas? Certo. Bom, uma dieta comum é baseada em alimentos cozidos, basicamente cozidos, né? Porque a dieta comum só envolve alimentos que, na sua maioria, 98%, eu diria, talvez 99% dos alimentos da dieta comum são cozidos. Vai gerar a leucocitose digestiva, vai promover inflamação. Já na dieta frugal, os alimentos são vivos, vai gerar vitalidade, vai gerar longevidade, né? Bom, a dieta comum não só traz malefícios para o corpo físico, mas para o ambiente também. Gera produção de plástico, envolve petróleo, envolve uma série de outros elementos super nocivos e danosos, inclusive xenobióticos, né, poluentes, metais pesados, que são disruptores hormonais, né, disruptores endócrinos, né. Isso está muito presente na dieta comum, porque outro detalhe é que a dieta comum normalmente não é orgânica, né? Na sua maioria das pessoas, elas consomem o alimento não orgânico, então envolve os agrotóxicos, os metais pesados, a destruição do meio ambiente. Já na alimentação frugal, quem busca esse tipo de alimentação normalmente já busca alimentos orgânicos, né? Então, esse é mais um ponto. Eu acho que eu já falei 3, né, na verdade, mas enfim. Eu contei 2 até agora. Pô, que Mas mais vamos construir isso juntos. Vamos construir isso juntos. Para tentar simplificar para o pessoal. Basicamente é isso. Nutrição, meio ambiente, né? E, pô, saúde, longevidade. Enfim, nutrição frugal é a nutrição humana, né? Esse talvez seja o terceiro detalhe, né, importante de elencar. Né? Se quem quiser compreender mais sobre, mas como assim é nutrição humana? Quem foi que disse? Na live anterior, Eli Chaba aprofundou bastante nesse ponto aí. Né? Então, aqui hoje eu quero falar mais da questão nutricional. Né? Conseguimos nos manter à base de fruta nos tempos atuais, né? Porque para a maioria das pessoas talvez seja algo, que loucura, como assim? Você só vive de frutas e vegetais crus. Eu não consigo passar um dia só de fruta, eu não consigo, né? Para as pessoas parece uma loucura, né? Então, eu não sei se eu consegui alcançar o objetivo aí que você colocou, Chaba, mas o ponto é esse, né? Agora entramos nesse tópico das necessidades nutricionais diárias. Não, para! Volta! Aquele, como é que é? Qual o nome daquele apresentador que fazia essa brincadeira? Para! João Kleber.
Ah, não, vamos construir um pouco mais isso. Muito legal. Então, dieta comum, ela cozinha os alimentos. Então, quem sabe nós podemos pensar que na dieta comum, cozinhar já faz parte de preparar alimentos. Então, claro que o fogo é um elemento muito característico na dieta convencional hoje em dia. Praticamente todos os povos que eu tenho notícia, posso estar falando besteira, mas o que eu conheço, né? Talvez até povos primitivos, eles primitivos não, primitivo está errado. Povos originários ou povos autóctonos ou povos naturais das suas regiões, eles possam cozinhar também, possam utilizar fogo, né? Mas o fogo é um grande elemento, né, para diferenciar de uma dieta comum para uma dieta frugal, né? Achei muito legal também que tu falaste da questão do impacto ambiental. Isso entra na esfera da cadeia produtiva e da cadeia de consumo, né? Uma dieta frugal, ela utiliza muito menos recursos, gera uma pegada ecológica muito menor, gera impacto ambiental muito menor, porque ele necessita de muito menos recursos e energia do que a dieta comum, né? A dieta frugal, por exemplo, não precisa de fogão, não precisa de geladeira, não precisa de transporte muitas vezes, porque as pessoas elas não se dão conta que elas comem comida que vem às vezes de outro país, de outro continente. Olha a quantidade de energia que é gasta para transportar esse alimento de um outro continente até nós. Com uma alimentação frugal, nós buscamos comer os alimentos o mais local possível, né? Então, alimentos que vêm de perto de nós, próximos, muitas vezes de agricultura familiar e quem sabe cada vez mais de reservas agroecológicas, agroflorestas, etc., que ainda é pouquíssimo, né, no Brasil e no mundo hoje. Legal. Então, fogo, preparação com fogo, processamento com fogo, cadeia produtiva, né? O que mais? O que mais nós poderíamos elencar? Tu tiveste algum insight aí, Will? Com o terceiro elemento? Senão, nós continuamos. Eu acho que essa é a base, né, Chama? Dá para aprofundar, dá para ir longe, mas autonomia, né? Pô, a autonomia, cara, a gente pode plantar a nossa comida. Eu cheguei aqui de viagem esses dias e eu fiquei quase 2 meses fora. Eu cheguei e descobri que a banana que eu plantei no vaso, cara, eu cheguei aqui ela tava dando banana no vaso. Eu não acreditei, eu não achei que Ó, a bananeira ia dar banana no vaso. Eu falei, vou deixar aqui e vou ter que ir para algum lugar. Só que banana no vaso. Então, assim, a alimentação humana, frugívora, ela te proporciona essa autonomia de você não só buscar alimentos na sua região, na proximidade, mas até mesmo você ter o seu alimento no seu quintal, plantar cenoura, plantar folhas, né? Pô, quantas ervas a gente consegue plantar num quintal? Eu tenho aqui em casa goiaba, jabuticaba, banana, limão, ora pronobis, almora. Claro, né, que cada uma dessas plantas dá pouquinho, elas estão no vaso. Mas se você tem um quintal maior, se você tem um terreno, se você tem um sítio, pô, tu tem essa autonomia, tu come, planta a tua própria comida. E é uma tendência quem entra para esse tipo de alimentação querer buscar essa autonomia, querer comprar um terreno, já querer plantar a sua comida, né? Faz parte dessa magia toda aí, né? olha, Então é tive um insight agora, Will. show. Me ajudaste a ter um insight. Ó, três elementos. O primeiro elemento é saúde, que é o processamento lá com fogo. Ele diminui os nutrientes e produz toxinas no nosso corpo. Então, o primeiro elemento é saúde. O segundo elemento é econômico, né? Porque ele mexe com a cadeia produtiva, né? A quantidade de recursos necessários para produzir aquele alimento, para transportar aquele alimento, o impacto ambiental que ele gera,
né? E o terceiro elemento é político, porque a alimentação frugal, ele gera autonomia, liberdade, empoderamento. As pessoas podem ser livres para produzir e consumir o que elas quiserem. E Exato. elas são livres. É uma libertação que ela vai além do campo material. É uma libertação no campo mental, né? Porque a maior prisão que existe são as prisões mentais, quando as pessoas estão presas nelas mesmas, né? Quando elas estão condicionadas aos seus próprios pensamentos, às suas próprias crenças, às suas próprias limitações, né? Então, ó, na nossa conversa aqui, ó, eu joguei aí 3 pontos, mas isso daqui foi improvisado, mas Mas, a ideia é criar, a ideia é construir, a ideia é gerar pensamento, gerar reflexão e criar exato. coisas novas também. Então vamos lá, saúde, economia e política. 3 esferas aí, 3 camadas. Com certeza, Chaba, com certeza, cara, esse lance da política, eu costumo dizer que, assim, nós temos que fazer política. E se alimentar de forma saudável é fazer política. Né? Ao invés da gente só esperar que o político faça política, nós temos que fazer política. Né? Não adianta nada, votei no fulano, no ciclano, no beltrano, aí sai da manifestação, sai do negócio lá do dia do voto, entra no McDonald's, compra isso, compra aquilo, toma um refrigerante, joga o plástico no chão. Então, saca, o papel de bala no chão, cara, isso não é fazer política. Fazer política é você se alimentar de forma saudável e gerar resíduos que vão regenerar a terra. A alimentação frugal, ela gera alimento para a terra. Tu pega as cascas e faz adubo. Então, assim, é uma coisa incrível, linda e maravilhosa. Um outro ponto importantíssimo é que muita gente acha que esse estilo de vida é caro, que dieta frugal é cara. Tá? Tem gente que. Deixa só outro ponto. Tem gente que não gosta da palavra dieta, mas a palavra dieta tem um significado no latim, eu estava olhando outro dia, significa estilo de vida. Né? Tipo um hábito que você. É um hábito alimentar. Então, dieta também se encaixa, não é uma palavra ruim. Enfim, a dieta frugal, ela não é cara como as pessoas pensam. Eu estava falando hoje nos grupos aqui, eu paguei R$ 5 em 7 mangas no Parque Dom Pedro, aqui em São Paulo. Ontem eu comprei 4 mangas por R$ 4, mangas enormes. Claro, eu cheguei na feira 12h30, 1 hora. Mas é isso. Se você for um pouquinho mais tarde na feira, você vai comprar frutas mais maduras e muito mais barato. Ah, mas está maduro. Ótimo! Esse é o ponto em que devemos comer os alimentos, as frutas, quando elas estão maduras e todos os nutrientes estão biodisponíveis. Quando estão verde, ainda não estão biodisponíveis para a gente, tá? Então, este é um ponto importante que eu queria reforçar aí contigo. O custo, né? É, também fica uma dica para o pessoal que está pensando em experimentar uma dieta crua, que é tudo uma questão de a pessoa saber mapear bons fornecedores e Exato. Mapear. a partir do momento que tu começas a ter uma dieta crua permanente, constante, tu já tem alguns fornecedores definidos que te fornecem um valor muito mais barato, muito mais justo, e tu começas a descobrir os locais também, onde tem alimentos mais baratos, mais em conta, mais frutas e verduras mais baratas, e assim por diante, tá? Só comentar aqui que a Elisa comentou que ela sente que é importante falar de vibração, não só das questões políticas, econômicas e do corpo físico. Ah, sim, com certeza. Aí a conversa vai para o infinito, né? Tem muita coisa. Claro que a questão energética, vibracional, também está envolvida, né? Espiritual. Mas aí, quem sabe Eu vou chegar lá. isso pode ser um assunto de uma outra live, né? Só falar da espiritualidade fruge, né? Ela comentou também que sente que o vibracionalmente o cru auxilia na manutenção das ondas alfa, teta e delta, para além da beta, beta da sobrevivência e escassez. É muita coisa, é muito assunto, tá? Porque, Mas aí, como eu disse lá atrás, o,
o alimento comum, a diferença do alimento comum para a alimentação frugal é que a alimentação frugal nos traz vitalidade. O que é vitalidade? É um padrão vibracional elevado, né? Ondas de vibração mais elevada. Você se torna um ser não só na matéria, mas você também está com outro pezinho no sutil, né? Então, talvez é isso que ele quis trazer aí. Com certeza, com certeza. Tem Importante isso também. Mas o nosso papo hoje, talvez, assim, pelo nosso tempo, né? Vamos ficar um pouquinho na Terra. Outro dia nós falamos mais de outros planos existenciais, porque senão não vai dar tempo. Show, vamos lá. Will, fala um pouquinho para nós aí da necessidade nutricional diária. Fala-se tanto, né? Quando se fala em nutricionista, nutrição, dieta, as pessoas já imaginam aquelas tabelas, né? Que o nutricionista passa, tem que comer tantas gramas de tal coisa, tanta coisa de tal coisa. A pessoa parece que tem que ter uma balança em casa para ficar pesando tudo. É uma loucura. Eu nunca fiz isso. Mas, enfim, fala para nós aí da necessidade nutricional diária. Dá uma resumida pro pessoal. Show. Não há necessidade de realmente de ficar pesando comida, salvo casos específicos, muito específicos, muitos, tá? Muito específicos. Mas alimentação frugal tem essa libertação também, é se libertar dessas coisas de ficar pesando comida, enfim. Eu, normalmente, as pessoas que me procuram, eu passo para elas grupo de alimentos e falo, olha, tá vendo esse grupo de alimentos? Aqui você pode comer o que você quiser, né? O máximo que eu vou falar, olha, tenta ingerir tantas bananas, tanto de abacate, tanto de laranja, tanto de melancia, mas não, olha, tem que pesar isso, pesar aquilo. Não, isso é no meu ver, na minha atuação, é desnecessário, né? Salvo casos específicos, tá? Mas a questão, né, da necessidade nutricional diária, será que a alimentação frugal nos ajuda a bater nossa necessidade diária? Não só meio para baixo da pirâmide, sendo por conta da preocupação com proteínas, tá? Então, isso é um sério problema, porque o excesso dessas castanhas, dessas sementes oleaginosas, elas geram muita inflamação. E a inflamação, como eu falei, é a base da maioria das doenças, dos problemas. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa paranoia de proteína. Quem quiser entender um pouco mais a fundo, volta na live anterior, porque lá ele falou bastante sobre, na dieta 80-10-10, né, quanto por cento de proteína, quanto por cento de gordura, quanto por cento de carboidrato. Né? Então, as castanhas elas ficam desculpa, lá em cima no topo da pirâmide, tá? É o que a gente menos consome. Proteína, a gente precisa de 10 a 15% no máximo de proteína na alimentação para bater as nossas metas diárias, né? Tem gente que, na verdade, dependendo da quantidade que você come de frutas, você nem precisa comer oleaginosas. Você vai comer oleaginosa, sei lá, uma vez na semana, uma vez cada 2 semanas, né? Eu tenho diminuído cada vez mais o meu consumo de oleaginosas e me sinto cada vez melhor, né? Então são passos evolutivos aí. Mas eu queria trazer para vocês aqui essa questão, como eu já falei, os micro e macronutrientes, eles estão muito melhor disponíveis nas frutas, nos vegetais crus, né? Então, a partir do momento que você começa a se alimentar exclusivamente desses alimentos, o teu organismo ele começa a se adaptar, né? E ele começa a otimizar o seu funcionamento, tá? Isso a longo prazo vai fazer com que você venha a diminuir o seu consumo de alimentos. Você já não precisa mais comer tanto, mas num primeiro passo é importante para quem faz uma transição para uma alimentação frugal comer bastante. Se você está aí no seu primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de alimentação crua, frugal, meu amigo, minha amiga, coma bastante, de verdade. Um gorila chega a comer 18 quilos de frutas por dia, tá? Para sustentar aquele organismo
que é enorme, né? Ele é um pouquinho mais baixo, mas ele é muito mais forte, tem muito mais massa muscular que a gente, com 1,70 m de média, né? Mas é preciso fazer das frutas o seu almoço. Então você não vai comer 3 bananinhas, você vai comer 6, 7, 8, né? Você não vai comer um pedaço de melancia, você vai comer um quarto de melancia no mínimo, né? Então, eu quero trazer aqui, já puxando esse gancho da melancia. Gente, a melancia é um alimento riquíssimo, impressionante a riqueza que tem neste alimento. A melancia, olha só, 1/8 de melancia, que foi o que eu comi hoje de manhã, que é metade de um quarto, às vezes eu como um quarto, tá? Mas 1/8 de melancia deu 1 litro de suco de melancia. Eu vou trazer para vocês o que tinha nesse 1 litro. Tá? As pessoas podem pensar, nossa, você tomou 1 litro de suco de melancia? Sim, o que é 1 litro de suco de melancia? É pouco para quem toma 3, 4, 5 litros de cerveja numa noite. As pessoas sentam e tomam 1 litro de refrigerante numa refeição. Então, não se enganem, 1 litro de melancia não é nada. Tá? Nesse 1 litro de melancia, eu calculei aqui que ela fornece 28% da minha vitamina B1, 44% da B5, 35% da B6, tá? Essas vitaminas do complexo B estão envolvidas no nosso sistema nervoso central. Sem essas vitaminas do complexo B, você não faz sinapses, você não tem um sistema nervoso central funcionando corretamente, tu começa a ficar lelé da cabeça, tá? Ela traz 32% da vitamina A, 90% da vitamina C. Eu estou falando, esses percentuais são da ingestão diária. Tá? Por dia você precisa ingerir 100% desses nutrientes. Só na melancia você tem 90% da vitamina C. Tá? Então, isso é incrível. Cara, isso é incrível. Eu estou falando só no meu desjejum. Né? Então, com certeza, no resto do meu dia, eu bati vitamina C, eu bati vitamina A, eu bati vitaminas do complexo B. Ela também é rica em cobre. Eu estou trazendo aqui só os nutrientes que tinham mais que 20% do percentual diário que eu preciso. Tá? Então, essa quantidade de melancia, ela trouxe para mim 47% do cobre, 30% do ferro, 33% do potássio, 24% do magnésio, que são minerais extremamente importantes, tá? Para o nosso organismo funcionar corretamente. Tá? Ela trouxe também para mim 10% da minha necessidade de proteínas, só no meu desjejum. 10% das proteínas, sendo essas proteínas, tá? Que são construídas por aminoácidos. Quem são esses aminoácidos? 25% era lisina, 20% treonina, 21% triptofano, tão importante aí para sinapse, para pessoas com problemas de depressão, pessoas com problema de sono, tá? O triptofano. E a melancia também é muito conhecida pela galera da academia, do esporte, por conta da L-citrulina, tá? Que é um aminoácido envolvido no ganho de massa muscular, é um vasodilatador, é um antitrombótico, tá? Galera aí que... Né, é muito importante o consumo da melancia como antitrombótico e também na defesa imune. Gente, eu falei aqui da melancia, mas a laranja, a banana, a água de coco são frutas ricas em compostos fenólicos que seguem este mesmo padrão. Você poderia viver só de água de coco, laranja, melancia e banana. Tá? Então, gente, para vocês terem uma ideia de como é fácil, barato, prático se nutrir de verdade. É claro que leva um tempo para o seu organismo ir se adaptando. Então, talvez na sua transição você tenha que ir com calma, ou você vai trocando os grãos cozidos por grãos germinados, depois você tira os grãos e aumenta a quantidade de vegetais, como chuchu, abobrinha, abóbora, enfim, até que você chegue numa alimentação sendo aí a maior parte frutas, né? Que mais? Esse processo realmente leva um tempo, tá? Eu quero falar aqui de um ponto que eu já até falei que precisa comer bastante. Realmente, no início, você precisa ter uma ingestão abundante de frutas, porque teu corpo está acostumado a comer arroz e feijão, que vem aquela tonelada de nutrientes. Muita gente hoje em dia, ao invés de ter problemas de desnutrição, muitos têm um problema de supernutrição.
ela acaba se nutrindo em excesso, recebendo alguns elementos em excesso, porque esses alimentos eles sobrecarregam o organismo. A carne, por exemplo, quando eu pego consulentes do sul, da região do sul, onde se come muita carne, eu pego muita gente com ferro e ferritina lá em cima, inflamando completamente o organismo, tá? Porque esses alimentos realmente fornecem uma quantidade enorme a um nível pró-inflamatório, tá? Então, gente, sobre necessidade diária, é isso. Chaba, quer agregar? Eu acho que tu já poderias comentar um pouco. Tu falaste aí da necessidade nutricional diária, mas talvez isso é um tema que requer um pouco mais de detalhes, tal. Nossa, Eu acho que um tema que é muito importante é o pessoal ter uma ideia melhor de algumas sugestões simples de como as pessoas podem fazer uma transição de forma segura para ótimo. uma dieta mais frugal, uma dieta mais crudívora, uma dieta onde tenha mais frutas, mais saladas, né? Fala para nós quais são as sugestões, quais são as dicas para o pessoal que está querendo começar a fazer uma transição. Assim, ó, gostei dessa ideia aí de comer mais coisas cruas. Como é que eu faço? Como é que eu começo? E como é que eu faço isso de uma forma segura, né? Show. Nossa, esse ponto é muito, muito, muito importante. Porque, apesar de. Deu uma cortada, deu uma cortada aqui no seu sinal. Deixa eu ver aqui minha Will, conexão, peraí. Aqui tá boa a conexão, Chaba. rebobina a fita e fala suas últimas frases. Recomeça o assunto. Eu não falei muito, eu só Mas, disse que ó, esse é um ponto bastante importante e que ainda são poucas pessoas falando desse assunto, trazendo informações profundas sobre esse assunto. E, gente, de fato, da alimentação comum para a alimentação frugal, existe um abismo, né? Mas esse abismo ele pode ser, sim, ultrapassado, desde que tenha alguns cuidados. Realmente temos que ter muito cuidado, porque eu, por exemplo, quando fiz a minha transição, eu fiz um processo um tanto radical e eu não sabia, eu não tinha noção do quanto eu precisava comer, né? E eu precisava comer um pouco mais do que o que eu achava, porque quando eu comecei a fazer a transição, que eu comecei a comer grãos germinados, um punhadinho de grão assim, eu já estava satisfeito. Mas aquilo não era o suficiente para me nutrir de verdade. Eu precisava de mais vitaminas do complexo B, eu precisava de mais minerais, eu precisava comer muito mais frutas, tá? Então, uma forma segura é estudar o que você está fazendo. Então, poxa, tem o meu perfil, onde eu falo bastante sobre nutrição frugal, só falo disso lá, né? De cura através dos alimentos, reeducação alimentar. Poxa, tem o perfil da Eli, tem o Daniel Peixoto, tem o Coraça, tem bastante gente hoje. Se você entrar nos nossos perfis, vocês vão encontrar vários outros. Então, é estudar. Esse é o primeiro ponto, estudar o que você está fazendo, tá? A gente vai ter que, cada um que quer partir para essa alimentação mais saudável, frugal, tem que estudar o mínimo possível, porque a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso nem na faculdade, tá? Se você for estudar nutrição, nem na faculdade você vai aprender sobre isso, gente. Eu tô terminando aqui minha faculdade de nutrição e até agora neca de pitibiribas. Então, gente, se aprofundar no assunto, como é que essas pessoas vivem, o quanto elas comem, como elas comem, né? Esse é um ponto importante. Outro ponto muito que eu julgo muito importante, que se eu tivesse conhecimento na época, eu teria feito. Acompanhamento com um profissional da área da saúde. Acompanhar os seus exames laboratoriais. O que é fazer exames laboratoriais e acompanhar seus exames? É você acompanhar a evolução do teu organismo. É você perguntar para suas células o que é que elas têm a dizer sobre como o seu organismo está indo. Então, quando você faz um exame de sangue e vê lá o seu hemograma, como é que você está de hemoglobina, como é que você está de inflamação, como é que estão os níveis de minerais, de vitaminas.
Cara, tu tá consultando o teu organismo e tá vendo quais são as suas necessidades. Isso é entrar na sua individualidade. Porque você olhar lá no Instagram, de repente, o cara comendo uma bacia de banana e fala, pô, caraca, eu vou precisar comer uma bacia de banana? Será? Se você fizer a sua individualidade, fizer um exame laboratorial e fizer um acompanhamento com um profissional na área, pô, tu vai ter ali detalhado a tua necessidade. E aí esse profissional vai falar para você, olha, de manhã se você comer 4 bananas você bate, porque se você comer mais tanto de laranja à tarde, vai incrementar e tal. Então, não só para reforçar a segurança nutricional, mas hoje em dia, Chaba, 2024, a gente passou mais da metade da vida se alimentando de alimentos comuns, ou seja, de produtos alimentícios, os nossos pais, os nossos avós. Então, assim, houveram muitas mutações genéticas, tá, gente? Hoje, todos nós, 99% de nós, eu acredito, se não 100%, nós trazemos no nosso DNA mutações genéticas, né? Heranças ruins, né? Eu falo de câncer, eu falo de várias doenças, né? Então, para qualquer um que a gente perguntar aqui, meu pai teve câncer, minha mãe tem diabetes, então essas informações, elas estão no nosso DNA. Porém, quem escolhe ativar esses botõezinhos somos nós, com as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, com a nossa alimentação. Então, uma alimentação frugal, ela evita que a gente ative esses genes da doença. Por exemplo, eu tenho no meu sangue o câncer de fígado e de pâncreas, que meu pai teve. Mas a escolha que eu fiz de alimentação para mim, ela não ativa esses genes que eu herdei do meu pai, tá? E é capaz ainda de que se eu gerar um filho, eu não passe para o meu filho essa genética, tá? Essa informação genética. Eu vou passar para o meu filho uma informação de saúde. Eu vou mandar para as gerações futuras um DNA mais saudável, telômeros maiores, tá? Longevidade, qualidade de vida. Então, também sobre isso. Isso é um ponto bastante importante, o acompanhamento com um profissional da saúde, porque hoje, infelizmente, a maioria de nós trazemos aí no nosso código de DNA alguma herança de alguma genética aí mutada, né? Então, isso é um ponto importante. Quer agregar alguma coisa em cima disso, Chaba? Tem alguma dúvida? Não, tô tranquilo. Eu tô lembrando aqui que na minha transição foi muito intuitiva, né? Aí eu fazia os exames de sangue regulares. Chegou uma época que eu fazia exame de sangue a cada mês, a cada 2 meses, não sei. A minha família estava apavorada, achando que eu ia morrer. Eu fazia mais para acalmar a família mesmo. E eu sempre segui uma dieta muito intuitiva, que a própria Vitória Botenko fala no livro dela, né? Que é eu acho que ela chama de dieta intuitiva, né? Que o nosso corpo ele fala para nós o que nós precisamos comer. É só desenvolver essa sensibilidade e prestar mais atenção no nosso corpo, porque o nosso corpo ele indica o que nós precisamos, né? Nosso corpo é sensacional. Quando nós aprendemos a escutar o corpo, ele mostra não só o que nós precisamos comer, mas o que nós precisamos fazer também. Nosso corpo é sensacional, né? Ele é um mapa. Ele tem um radar ligado que ele mostra tudo para nós, né? Mas, Will, se tu não tiveres muitos pontos aí ainda para falar da transição, vamos entrar já no assunto. Fala um pouco para nós dos benefícios a curto, médio e longo prazo de uma dieta frugal. Tá, então, fechando essa parte da transição, só mais alguns pontos rapidamente. Gente, cuidado com rótulos. Sou vegano, sou crudívoro, sou frugívoro. Isso gera problemas emocionais, tá? Cuidado com isso. Faça uma transição gradual, faça o acompanhamento com um profissional, se possível, né? Faça as melhores escolhas alimentares, físicas, para o seu corpo físico. Faça as melhores escolhas no meio social em que você convive, o que você assiste, o que você escuta, tá? Então, música,
poxa, televisão, séries e coisa e tal, né? Acessórios, itens de higiene pessoal, gente, panela, desodorante, tudo isso tem metais pesados, tudo isso faz parte da alimentação frugal. Quando você entra para uma alimentação frugívora, você abandona todas essas coisas tóxicas. Até porque você vai passar a ter odor de frutas. Seu xixi, seu cocô, a sua pele vai cheirar fruta, a sua pele vai ficar macia, tu vai ficar cheirando fruta, tá? Um ponto muito importante, gente, emagrecimento. Emagrecimento acontece durante a transição, tá? Isso é normal. Muitas pessoas emagrecem quando fazem a transição para uma alimentação frugal e ficam com medo e querem abandonar a transição. Gente, é natural que você vai emagrecer porque o teu corpo começa a liberar todo o excesso de líquido retido, começa a liberar todo o excesso de toxinas e tu começa a fazer uma transição, começa a reconstruir um corpo mais saudável. Posteriormente você vai passar a ganhar peso. Não tenha medo com essa fase da perca de peso, porque por mais que você está perdendo peso, você está se nutrindo. Tá? Tu pode estar magrinho, mas o importante é que você esteja nutrido, que tenha ali todos os elementos para que você viva de forma saudável, tá? Gente, muito importante cuidar do emocional e do mental. Faça acompanhamento terapêutico, se aprofunde no autoconhecimento, como eu disse lá no início da live. O meu despertar ele não foi só da alimentação, mas do espiritual também. E uma coisa acaba levando a outra. O espiritual leva para uma alimentação sutil e a alimentação sutil te leva para uma evolução espiritual também, consequentemente emocional. Então, descubra quais são seus traumas de infância, né? O livro das 5 feridas que eu já falei tanto, as 5 feridas emocionais. O outro livro, Acolhendo a Sua Criança Interior. Procure esses 2 livros no YouTube. Tem também no meu Instagram, eu já falei desses 2 livros, procura lá na minha página, tá bom? Gente, fecho aqui a transição alimentar, quero falar agora dos benefícios a curto, médio e longo prazo, quando você entra para uma alimentação frugal. A curto prazo, você vai sentir uma leveza, você vai sentir um bem-estar, vai melhorar o teu sono, vai aumentar a tua clareza mental. Chaba, eu fiquei de cara quando, em poucos meses me alimentando numa alimentação frugal, tipo, o meu raciocínio, saca? A minha percepção, o meu reflexo, tudo mudou. E para mim era muito nítido isso, porque eu ando de skate desde sempre, então essa percepção para mim foi muito nítida, né? E também aquilo que você estava falando, de perceber o que o nosso organismo quer. Ele fala, eu quero beterraba, eu quero cenoura, eu quero melão, eu quero manga. O corpo fala, gente, é uma coisa impressionante, tá? Então a curto prazo, são esses aí os benefícios, tá? A médio prazo, você tem um aumento da disposição, um aumento de energia, um aumento de força, inclusive força de vontade, tá? E aumento da conexão espiritual, né? Tu consegue acessar mais o campo sutil porque você passa a vibrar de forma mais sutil, tá? Eu já medi a energia dos alimentos através da radiestesia. Lembra que eu falei lá no começo? Tem uma formação em radiestesia. Estudei 1 ano radiestesia. Com um pêndulo eu consigo medir a vibração dos alimentos. Já medi vários alimentos. Mais para frente vou trazer isso aqui na minha página. A longo prazo, você tem um impacto enorme na tua saúde e na saúde das gerações futuras, dos seus filhos, dos seus netos, né? Então, melhora a expressão genética, você vai estar expressando genes de saúde, genes que promovem a saúde, tá? O rejuvenescimento. E, gente, a autonomia. O que eu quero dizer com autonomia é você... Imagine você com 70, 80, 90 anos, indo no banheiro sozinho, toma o seu banho sozinho, se limpa sozinho. Já parou para pensar nisso? Gente, 99% das pessoas que não partem para uma alimentação mais saudável, chega nos 70, talvez até menos, já cheio de problemas, já perde essa autonomia, depende dos outros para se limpar no banheiro. Cara, isso deve ser muito, muito triste, sabe? Viver uma parada assim, não gosto nem de pensar. Então, assim, eu lá no comecinho já pensava nisso, tipo, cara, pelo amor de Deus, não quero depender de hospital nem de ninguém para me dar banho, para isso, para aquilo. Então, esse é um dos benefícios também a longo prazo. No final ali da vida, você vai estar lúcido, você vai estar na sua autonomia aí, se cuidando sozinho praticamente. Então, putz, isso não tem preço. Isso não tem preço, é maravilhoso. E eu fecho dessa forma.
Gratidão. Perguntas e Mara... respostas agora. vou ver se alguém que estiver nos assistindo, quiser fazer alguma pergunta, manda para nós aí. De preferência, manda pergunta usando um balãozinho, que é um botão que tem no canto inferior direito, tem um balãozinho que tem uma interrogação no meio, é um botãozinho. Clica ali, escreve a tua pergunta, porque fica mais fácil de nós visualizarmos as perguntas que as pessoas estão mandando, tá? Mas enquanto isso, vou comentar um pouco. Realmente os benefícios são muito bons, são muito legais. É difícil falar para as pessoas porque elas não passaram por essa transição ainda. Então é como falar algo que elas não é uma coisa palpável para elas, né? Mas tem essa coisa da melhora da percepção, como o Will comentou. Eu, por exemplo, eu me senti muito mais leve, muito mais ágil. E o contrário também acontece. Quando nós estamos comendo só comida crua e voltamos a comer comida cozida, eu, por exemplo, eu sentia o meu corpo como se fosse um chumbo, né? Eu estava com o corpo super leve, de repente, aquele corpo pesado, né? As articulações também ficam menos flexíveis com a alimentação cozida. E o contrário acontece com a alimentação crua, de preferência frugívora. A alimentação, as juntas ficam muito mais flexíveis, corpo mais leve, pensamento mais claro, mais ágil, melhora no sono. Parece que eu percebo uma melhora tipo de meia hora, eu ganho meia hora de sono por dia, né? Eu consigo dormir meia hora menos, pelo menos. E também tem pesquisas também que indicam que a regulagem da temperatura do corpo de pessoas que seguem uma alimentação crua, ela também é de 10 a 15 ou 20% mais eficiente. Então as pessoas sentem menos calor e menos frio quando seguem uma dieta crudívora também. Ela tem uma regulagem térmica, o corpo tem uma regulagem térmica mais rápida, mais eficiente também. E além de não ter o envelhecimento precoce, que a alimentação cozida também gera envelhecimento precoce. Então, pessoas que se alimentam de uma dieta crua, de uma alimentação baseada em alimentos crus, elas ficam mais jovens. Elas envelhecem mais Isso é muito devagar, incrível, muito interessante. né? Rejuvenescem também. Porque, olha, Chaba, se você pegar uma imagem minha de quando eu tinha 23, 24 anos, e tu pegar uma imagem minha hoje, tu fala, pô, tu parecia mais velho. Gente, eu tô com 37 anos hoje. Daqui a pouquinho é 40. Então, tu pega uma foto minha, eu parecia mais velho. Cara, uma coisa muito doida. Né? E esse lance de a necessidade menor de sono, porque o corpo vai otimizando. Cara, tipo, tu fica muito mais funcional. Putz, é A muito máquina legal. funciona melhor, né? Eu brinco com as pessoas, eu falo o seguinte, olha, imagina um carro, né? Normal. O carro funciona com gasolina, tudo bem? Gasolina. Quando tu tens uma dieta onívora, sei lá, tu comes de tudo, é como se tu colocasses graxa no combustível. Tu estás colocando graxa no tanque do combustível do teu carro. Agora, quando tu tens uma dieta vegetariana, talvez tu tá colocando uma gasolina, mas uma gasolina batizada, né? Com gasolina com bastante água, aqueles componentes químicos que eles colocam para batizar a gasolina, né? Para enganar as pessoas, e aquela gasolina de má qualidade. E à medida que tu vais adquirindo, desenvolvendo e vivenciando uma dieta cada vez mais crua, cada vez mais frugal, e também uma vida higienista, que nós falamos na última live também com a Elisa, a tua gasolina vai ficando cada vez mais pura, né? Ao final, tu estás colocando talvez gasolina de avião no teu carro.
Eu também estou falando besteira, mas tu tá Não faz usando uma sentido. gasolina, Eu adoro gasolina, essa analogia. Tem gente que não gosta da analogia do corpo-máquina. Ah, comparando o corpo com uma máquina. Mas é uma forma simples de você dar um exemplo. Né? Pô, se tu colocar um combustível adulterado, tu vai danificar o carro. Um carro que é feito para gasolina, tu coloca álcool, o álcool corrói as peças do motor do carro. A durabilidade do carro vai ser menor. Né? Quando você turbina um carro que foi feito por uma potência, um motor 1.8, tu leva esse carro para uma potência de 2.0 em cima de uma suspensão que foi feita para 1.8, em cima de uma roda feita para 1.8, vai trazer problemas, vai durar menos, vai dar problema, vai pifar. Né? Então, eu adoro essa analogia aí, faz muito sentido, é fácil de compreender. Né? é. Eu falo para as pessoas, vocês estão colocando graxa no tanque de combustível do carro de vocês. E aí o carro vai funcionar mal, o carro funcionará mal, né? E da mesma forma, muito bem lembrado pelo Will, eu também uso essa analogia, que as pessoas, quando um carro com motor turbinado, o tempo de vida do motor, ele diminui, e muito, né? O, o, a turbina que as pessoas usam no nosso corpo, muitas vezes são os estimulantes, né? Cafeína, café, mate, chá verde, todos os estimulantes. E os estimulantes, eles dão uma turbinada no corpo, só que ele cobra um preço bem caro depois, né? Tem vários problemas que são causados por nós estarmos turbinando o nosso corpo, né? Toda aceleração de biorritmo gera envelhecimento precoce, gera desgaste, né? Tem um custo, né? Tem um custo alto, então as pessoas não viverão o tempo que elas poderiam viver, elas terão problemas de saúde muito mais cedo do que elas teriam normalmente, e a curto prazo também pode ter uma série de problemas, né? Então, na última conversa com a Eli, né, nós falamos do café, da cafeína, mas só reforçando que esse é um assunto que é super polêmico, É porque super polêmico. a E sociedade. desculpa, mas eu não sou o cara para aprofundar, quer dizer, aprofundar tanto no café no sentido de, de defender o não consumo do café, porque eu ainda consumo café, mas nem se compara com a forma como eu consumia café. Né? Hoje, eu tomava café. Cara, para quem não sabe, eu fumei durante 15 anos. Eu consumi cigarro. Coisa mais horrível que eu já fiz na minha vida. Mas eu fumava e tomava café o dia inteiro, porque eu abri o olho nesse planeta, eu tinha meu pai e minha mãe fumando e tomando café o dia inteiro. Obviamente eu cresci, eu fiz a mesma coisa, eu fumei e tomei café o dia inteiro. Então, com o tempo eu fui me livrando do café, né? Eu me lembro que eu parei com o café e fiquei acho que mais de um ano sem tomar café. E depois eu voltei a tomar café, porém eu passei a tomar um café orgânico, de torra leve, de acidez baixa, e já não mais todos os dias. Hoje meu consumo de café é tipo uma vez na semana. Tem semana que é todo dia, tem semana que é uma vez na semana. Às vezes eu fico 2, 3 semanas sem tomar café. Então assim, tipo, eu não sou mais um refém do café. Mas eu tive uma experiência recentemente, na minha vivência de jejum, que eu fui com a Eli, em que eu tive crises de cólicas renais e com certeza o café estava envolvido, porque naquela semana eu tomei café, naquela semana eu consumi uma quantidade de cacau um pouco fora do que normalmente eu faço, né? Então tem consequências, tem custos. O ideal é você se livrar, né? Eu tô ali, uma hora chegou lá, Tu tá, porque eu concordo que tem um custo que é complicado. Tem casos e casos, né? Existe uma questão que são os metabolizadores lentos da cafeína e pessoas que já têm um metabolismo um pouco mais ok para a cafeína. Mas a cafeína em si, ela é um elemento que a planta usa como proteção para ela contra predadores. Então a cafeína, ela na verdade é um veneno praticamente, né? Mas, enfim, é, é isso. Depois a gente aprofunda nessa ideia. eu falo, eu também falo o seguinte, cada um com as suas droguinhas, sabe? É, Então cada um com as suas nem tudo é droguinhas, perfeito.
E as pessoas que saibam administrar suas droguinhas de forma sábia, ao ponto de não se matar, Exato. e também com sabedoria para ir largando as droguinhas pouco a pouco também, ao ponto de, em algum momento, estar 100% livre de Aham. droguinhas, de dependências. E droguinhas que eu falo não é só droguinhas de consumir, de comer, de beber. Droguinhas mentais, droguinhas emocionais, né? Se livrar de todas essas dependências para nos tornarmos seres cada vez mais livres, autônomos, independentes, etc. Isso Né? isso é muito crucial, Chaba, eu julgo, para uma transição, para o sucesso da transição para uma alimentação saudável. Eu aqui atendendo, né, pessoas que me procuram desde 2018. Gente, eu posso dizer que a maior dificuldade das pessoas é o emocional, cara. São coisas emocionais, né? Muitas vezes a pessoa está com questões fortes emocionais e desconta na comida, né? Desconta no alimento. Então é importante, é legal a gente buscar se aprofundar no autoconhecimento, conhecer as nossas dores, conhecer os nossos traumas, para a gente ter a saúde mental e emocional também. Isso é um pilar crucial para o sucesso da transição alimentar e que vai trazer benefícios inumeráveis assim para a vida, né? É uma libertação enorme, né? Você se conhecer o máximo possível, né? Eu julgo de extrema importância aí um aprofundamento do autoconhecimento. Eu também comentei na última live que é, a, as droguinhas, o consumo de droguinhas e os vícios, eles são uma consequência de uma carência, uma falta, né? E muitas vezes é uma falta de uma conexão, né? E essa questão emocional que tu falaste, ela está muito relacionada a isso, das pessoas terem uma falta, ou a falta de uma atenção, ou a falta de uma escuta, ou a falta de um contato humano, ou a falta de um sentimento. Então, existe essa carência, essa falta muitas vezes de conexão, né? Da pessoa se sentir conectada a ela mesma, a outras pessoas, ao próprio ambiente, né? E aí isso deixa as pessoas tristes. E uma das coisas que as pessoas fazem para deixar de ficar triste ou se desconectar da realidade, que é uma fuga da realidade, aí as pessoas usam as droguinhas. Ou usam. Consome um estimulante, né? É, as droguinhas mais usadas também é a gordura e o açúcar. São substâncias que também são largamente utilizadas, porque essas substâncias elas dão uma sensação de conforto e bem-estar e peso. Ela dá uma tipo dá uma anestesiada no corpo, né? Então, Poxa, por que as pessoas comem tanta gordura? Porque a gordura dá esse bem-estar, entre aspas, né? Essa principalmente sensação. para os biotipo Vata, que se equilibram com o paladar da gordura, né? Mas tem um ponto aí, Chaba, muito importante, esqueci de falar lá para trás, não quero deixar de falar, que é o seguinte, a microbiota, que no passado a gente chamava de flora intestinal. Pessoal, normalmente, quando você vai fazer a transição para uma alimentação frugal, você ainda está com uma microbiota, ou seja, com uma colônia bacteriana no seu intestino que se alimenta de grãos, que se alimenta de batata frita, de refrigerante, de metais pesados. Então, esse é um ponto muito importante que também você vai te trazer segurança você ter o acompanhamento, porque o profissional da saúde ele vai saber identificar como está a sua microbiota. Porque se você tem bactérias viciadas em queijo, viciadas em pão, viciadas em açúcar, é isso que o teu organismo vai pedir. Então, um dos processos de transição é você trocar a sua microbiota. E para isso existem vários protocolos para você fazer uma limpeza intestinal, expulsar essas bactérias sem usar antibiótico, tá, gente? Pelo amor de Deus, senão manda as boas e as ruins junto.
Existem protocolos de limpeza intestinal, que a Eli é a nossa rainha do Brasil aí, do protocolo de limpeza intestinal, tá? Para eliminar essas bactérias patogênicas que fazem você estar viciado em determinados alimentos. Esse é um ponto muito importante, tá? A reeducação alimentar por si só, ela faz isso? Ela faz, só que a longo prazo. Existem esses protocolos para acelerar esse processo de limpeza e você eliminar essas bactérias que também te fazem ficar presas no vício. Tem pessoas que dizem, eu amo queijo. Não, você não ama queijo. Quem ama são suas bactérias. Quem quiser aprofundar isso bem profundo mesmo, tem um livro que se chama 10% Humano, que ele diz que nós somos 10% humano, o resto são bactérias. Tá? E são elas que comandam os nossos desejos. Se você passar a colonizar o seu intestino com bactérias que só comem banana, chuchu, abobrinha, abóbora, melancia, tomate, é disso que você vai se alimentar. Esse será o desejo que você vai ter. Sua boca vai aguar quando você pensar numa manga, porque são as bactérias que você tem lá no seu intestino. E olha só, tem parasitas que comem B12, tem parasitas que chegam no teu cérebro. Isso causa depressão, isso causa... te deixa triste, te deixa para baixo, desanimado. Enfim, gente, é um universo assim que você não vê o fim. Estudar o corpo humano é uma coisa para a vida inteira. Então eu sou apaixonado por isso. Queria muito trazer esse ponto que é bastante importante, que envolve também o emocional, né? Tá joia. Só lembrando que muitas vezes as pessoas não estudam isso na escola normal. Mas Infelizmente. enfim, isso é outra conversa para outro dia. Vamos encerrando a nossa conversa, Will. Quero aqui estar te agradecendo, tá, por estar participando dessa live Vitalize. Grato por estar aceitando, por estar aqui conversando conosco hoje. Quero lembrar todo mundo, para quem não escutou ainda, que em fevereiro nós teremos o Vitalize Carnaval 2024. O Vitalize é um festival onde nós podemos vivenciar várias dessas coisas que nós estamos conversando aqui. A dieta ela é 100% frugívora, baseada na dieta 80-10-10, do Douglas Graham. E todo mundo lá comerá 100% alimentação crua, prioritariamente frutas, algumas folhas, algumas frutas não doces, mas basicamente muita fruta, teremos muita fruta, muita água de coco, tá? E também teremos muita arte, porque é um festival. Então, aproveitando, eu queria só endossar também que as pessoas falam, às vezes confundem o Vitalize com o retiro. Então, o Vitalize não é um retiro. O Vitalize ele é um festival, porque o foco dele é celebrar e festejar, né? Quem quiser ir para o Vitalize como se fosse um retiro, é possível. Tu vai para o Vitalize, fica na tua, fica uma coisa mais introspectiva, segue a tua dieta, dentro do que é proposto pelo Vitalize. E também tu pode fazer um retiro dentro do festival, né? Mas é uma opção tua. Só que a proposta do Vitalize é ser um festival, é um momento de celebração, um momento de festa, um momento de alegria, porque a proposta do Vitalize também é que as pessoas aprendam novas formas de se divertir, de atingir o êxtase de uma forma saudável, de uma forma edificante, de uma forma gostosa, usando os nossos próprios recursos. E no Vitalize também, nós não utilizamos substâncias. Então, não tem café, não tem álcool, não tem cigarro, não tem qualquer outra substância que gere qualquer alteração na nossa mente, né? Nenhum psicoativo, nada, tá? A ideia é que nós estejamos o mais natural possível, para que, inclusive, isso possa contribuir para que nós nos conheçamos mais. Quem sou eu quando eu consumo nada? Quem sou eu de verdade? E como eu posso me divertir sem consumir substâncias, né? É possível. Já tivemos 6 edições presenciais, onde nos divertimos muitíssimo, sem um pingo de álcool, um pingo de café, zero substâncias, e todo mundo saiu muito feliz, muito contente.
Então, quem tiver interesse, todas as informações estão no site do Vitalize, que é vitalizefestival.org. Lá tem todas as informações, tem a descrição de como funciona, tem os custos, tem as possibilidades de hospedagem, como chegar, tá tudo lá no site do Vitalize, tá? É do dia 10 a 18 de fevereiro. As pessoas podem ir quando elas puderem, quando elas quiserem, tá? Tem a opção de pacote de carnaval ou pacote integral, mas também tem possibilidade de participações avulsas. E quem tiver alguma dúvida, é só mandar um direct aqui no Vitalize Festival, aqui no Instagram, que nós respondemos assim que nós pudermos, tá? Estamos super ocupados, trabalhando muito para fazer o melhor Vitalize possível para todo mundo ficar muito feliz. Então, quando nós pudermos, nós respondemos, tá? Will, passa a bola para ti, tu faças as tuas considerações finais e depois a bola volta para mim. Show. Gente, é isso aí. Eu julgo o Vitalize um festival que é uma mega oportunidade para o teu organismo, para as suas células, talvez seja um retiro, né? Porque lá você vai ter uma alimentação desintoxicante. Tem até um livro da Conceição Trucon que se chama Alimentação Desintoxicante. É uma mega oportunidade para você dar um descanso para o teu organismo. Não se preocupe, tu não vai enlouquecer sem café, sem pão, sem queijo, sem... Se você faz uma alimentação comum ou está na transição, ainda não tem uma dieta frugal, não tenha medo, eu garanto para você que todas as suas necessidades que possam ser um vício, serão preenchidas pela parte artística, pela troca ali com as pessoas. Eu sei que até casamento já saiu nesse festival. Então, assim, gente, é uma coisa incrível, linda e maravilhosa que eu estou extremamente ansioso para conhecer. Minha oportunidade é essa, vai ser minha primeira oportunidade. Eu vou estar indo, eu sonho com esse momento faz muito tempo já. Então, em termos nutricionais, não tenham medo, não se preocupem, vocês vão ficar bem, vocês vão sair de lá renovados. Né? Chaba, gratidão pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com todos aí, todas, esses conhecimentos. E quem quiser saber mais, me procura lá na minha página. Tá? E é isso aí, gratidão, uma ótima noite. Qualquer dúvida, ficamos à disposição aí. E só endossar também que além de todo o conteúdo maravilhoso que estará sendo oferecido no Vitalize, como a alimentação, as informações, os conteúdos, as práticas artísticas, teremos música, dança, artes em gerais, terapias, né, meditação, yoga, etc. Além disso tudo, o mais importante também disso tudo são as pessoas. Lá no Vitalize, tu encontrarás pessoas. E muitas pessoas que já vivenciam essa proposta de uma vida mais saudável há muitos anos. E pessoas que já são pioneiras nessa área de alimentação saudável, de alimentação crua, de uma vida mais saudável, mais natural. Vocês encontrarão várias pessoas que vivenciam isso na sua vida, no seu dia a dia, lá no Vitalize. Então, conversar com essas pessoas, trocar ideia com essas pessoas, se conectar com essas pessoas é muito bacana, porque enriquece muito a nossa vida. Porque também para mudar nossos hábitos, muitas vezes nós precisamos mudar os nossos grupos sociais, às vezes, ou quase sempre, geralmente. Eu já escutei falar que quando nós mudamos as nossas crenças, nós mudamos nossos grupos sociais. Né? Então, lá encontrarás várias pessoas que estão buscando uma vida mais saudável, mais consciente. Bom, gente, agradecido novamente aí o Will pela participação. Grato a todo mundo que esteve nos acompanhando aqui nessa live. Grato a ti que tu estás assistindo esse vídeo em algum outro momento, em algum outro horário, tá? E grato a todo mundo e vamos nos ver lá no Vitalize. Venha pro Vitalize. Será muito legal, né?
Não é todo dia que acontece Vitalize. Então, quando acontece, aproveitem, tá? Bom, gente, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está assistindo o horário. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres vivam em paz. Tchau.